Olá, bom dia. Meu nome é Hilda, aluna da FATEV, aluna do pastor Eduardo Medeiros. E vamos lá, para o vídeo da análise do filme, né? Então, eu escolhi... Na verdade, já assisti alguns filmes, mas acho que eu estava procurando um filme que tocasse no meu coração. Daí... achei o filme de Daniel, porque eu acho que o filme O Livro de Daniel, do ano de 2013. De alguns que eu assisti, eu escolhi esse para fazer o trabalho, porque eu acho que o filme ministrou em mim. Acho que ele falou o que eu precisava, né? Enfim, tocou no meu coração. Então, o título do filme em inglês, The Book of Daniel, 2013, né? E ele é um filme extremamente fiel às escrituras. Não é um filme chamativo, com imagens bonitas, nada. Até porque ele não teve nenhum prêmio alcançado, não encontrei nenhuma arrecadação de bilheteria, ele não consta nada disso. Eu acho que assistir o filme de Daniel é única e exclusivamente para você repassar a história da Bíblia mesmo, para você ter algo bíblico falando com você, repassando a história de Daniel. Desde Daniel, que ele foi chamado, escolhido por Deus, de jovem, adulto e depois de velho, né? O filme ele passa durante o exílio babilônico 605 a.C. até 538 a.C., no tempo em que o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia após a destruição de Jerusalém e do Templo de Salomão, né? Então, conta a história de que Daniel era um dos jovens nobres levado para servir na corte do rei Nabucodonosor. E, na verdade, Daniel passou por 3 impérios, né? Por 3 reis diferentes. E o filme retrata ele jovem, né? Na fase adulto e na sua fase de velhice, né? Como está escrito na Bíblia mesma. Retrata até as orações dele, exatamente como todas as profecias, né? E o livro descreve ele como sábio e como um administrador. Como sábio, administrador, e ele está sempre participando da política da Babilônia. A diferença é que ele era administrador, sábio, participava da política da Babilônia, sem perder a sua fé, sem perder a sua essência, e um grande profeta, interpretando sonhos, revelando os propósitos de Deus, e o filme interpreta essa dupla dimensão. Daniel como homem de oração e Daniel como um homem de governo. E assim, eu acho interessante o filme de Daniel para todos que têm um chamado. Ele vai dar uma força, porque assim, mesmo ele no contexto da política da época, a história de Daniel é muito atual para os nossos dias, né? Porque todo o escolhido de Deus, ele passa por muitas injustiças. A impressão que dá é que as nossas ovelhas, às vezes, elas dormem nos amando e acordam muitas vezes nos odiando, né? Sem motivo aparente, você fala assim, meu Deus, mas no que eu errei? E Daniel, ele era tão fiel a Deus que ele não estava nem aí pelo que falavam e pelo julgamento das pessoas. E ele não queria nem agradar os reis, embora os reis se agradavam dele. Ele era amado, admirado pelos reis, mas odiado por uma grande massa.
E aonde que esse homem buscava sabedoria e direção de Deus? Sozinho, num quarto. O filme retrata ele num quarto bem humilde, bem simples, com uma lamparina, uma janela voltada para Jerusalém. E como a Bíblia diz, o filme também retrata, por 3 vezes por dia, ele se debruçava ali naquela janela e ali ele buscava toda a direção de Deus e nas suas orações Deus ia falando com ele. Coisas que o homem não entendia, coisas que às vezes ele também não entendia, mas ele era obediente. E tudo que ele entregava para o rei acontecia. Situações em que havia roubo na política e o rei enviava ele lá aonde ele estava, o mal saía e as coisas boas começavam a acontecer. E aquilo vai falando conosco, né? Porque tem momentos que a gente passa por tanta injustiça e calúnia, junto com o que falam pra gente e mais o adversário. O inimigo da nossa vida acusa, que chega até uma hora que você fala assim, meu Deus, mas será que eu estou certo mesmo? Será que o caminho é esse mesmo? E é interessante quando ele foi jogado vivo na cova dos leões, o rei, ao amanhecer, vai lá e fala, Daniel, será que o teu Deus pôde te livrar da cova? E ele responde com voz forte de um servo, de um guerreiro, que diz, ó rei, contra ti e contra o meu Deus fui achado inocente. Isso é um bálsamo para nós, né? Porque enquanto tudo e todos o acusam, ele estava ali com a certeza de que Deus estava ali protegendo, amando, sustentando, fechando a boca dos leões, descendo ali nas fornalhas de fogo. E no final do filme, quando ele entra já velho, né, de idade, ele entra num propósito de jejum, ele fica muito fraco num deserto. O anjo vem, o levanta, o fortalece e chama Daniel, muito amado. E acha nele um homem de espírito excelente. Então, assim, julgado e odiado por tantos, né? Mas tão amado, tão valorizado por aquele que ele gastava tempo diante de Deus. Ia contramão de tudo e de todos para ser fiel ao Deus dele. E a fidelidade dele ao seu Deus fez dele um homem o mais vitorioso, né? Um homem que governou, que passou por 3 reinados, sobressaindo aos 3. E um instrumento de Deus, assim, sem palavras para falar de Daniel. Então, eu recomendo a todos os pastores e obreiros que estão precisando, assim, de um incentivo, de um ânimo, assistir o filme de Daniel, para ter assim uma visão da fidelidade de um servo que só tem o quarto dele ali, aquela lamparina, a janela aberta e a busca de Deus, mas aquilo o enche, o instrui, o traz sabedoria para enfrentar povos, políticas, conspirações, injustiça e vencer. Então é isso.